Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente e Misericordioso. Caros irmãos e irmãs, amigos e amigas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre todos. Hoje vamos falar sobre o comportamento entre o casal. Caros irmãos e irmãs, um bom muçulmano deve reconhecer as etiquetas do comportamento que deve haver entre o esposo e a esposa. Disse Deus no Corão: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Porque elas, as mulheres, têm direitos equivalentes aos seus deveres. São as esposas. Surata da Vaca, versículo 228. Alguns desses direitos são associados entre ambos, ou são iguais entre ambos, e outros são específicos para cada um. Vamos iniciar com as obrigações semelhantes entre ambos, e são elas. O primeiro deles é fidelidade. O casal deve ser fiel e confiável com seu companheiro. Não deverá traí-lo, deverá haver mútuo aconselhamento, sinceridade em todos os aspectos que envolvem a sua vida particular e coletiva. O segundo tipo de comportamento que o casal tem que ter: afinidade e misericórdia. O casal deve ter afinidade, carinho e misericórdia em toda a sua vida. Disse Allah, o Altíssimo: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Entre seus sinais está o de haver-vos criado companheiros da vossa mesma espécie, para que com elas convivais. E colocou amor e piedade entre vós. Surata dos Bizantinos, versículo 21. Desse profeta, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele: quem não tem misericórdia, Deus não terá misericórdia dele. O terceiro das atitudes ou comportamento que o casal tem que ter um com o outro, a confiança entre ambos. O casal não deve duvidar da veracidade do outro, além de desejar bem ao outro. E o 4 é o bom tratamento. Expressão facial aberta, utilização de palavras agradáveis, autoestima, respeito e consideração. Ter paciência e compreensão são direitos associados entre ambos também. E o último dos deveres associados: tanto um quanto o outro deverá cuidar de sua aparência dentro de casa, inclusive, e não como acontece hoje, que o casal se produz para sair de casa e se mostrar para os outros, em vez de se cuidar dentro de casa da sua aparência e mostrar os seus atrativos para o outro. Antigamente, acontecia quando a mulher está em casa, ela cuidava da sua roupa, da sua aparência, do seu cabelo para seu marido. E quando saía para a rua, colocava um lenço, jogava um lenço em cima da cabeça e saía para a rua. E não mostrava seus atrativos. E, lamentavelmente, esses parâmetros já mudaram e se inverteram. Hoje as mulheres têm cuidado para mostrar a sua aparência em público e não cuida da sua aparência diante do seu marido, que merece ver os seus atrativos. E o marido também, idem, quando está em casa, ele não cuida da sua aparência, né? E ao sair de casa, ele acaba se produzindo para sair para a rua. Quais são as obrigações do marido com a esposa? São elas: conviver com ela com bondades, alimentá-la, vesti-la, orientá-la, sem insultá-la e sem apontar seus defeitos. A orientação exige do muçulmano cuidado específico, porque orientar
insultando a pessoa, apontando os defeitos da pessoa, normalmente tendem os que estão ouvindo essas orientações a fechar o coração, tanto quanto os ouvidos a essas orientações, porque são feitas de uma maneira desagradável, de uma maneira ofensiva. Isso não agrada a ninguém. O segundo, que a ensine o necessário da sua religião, se ela não souber, e não impedi-la de buscar o conhecimento, caso ele não tenha conhecimento, que permita pelo menos que ela busque o conhecimento, e deve auxiliar a sua esposa e aconselhá-la a seguir a orientação de Deus Altíssimo e da religião. O terceiro, não deve espalhar os segredos dela ou falar dos seus defeitos para outro. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele: o pior entre as pessoas junto a Deus no dia do juízo final é um homem que se relacionou com sua esposa e depois espalha os segredos dela, os segredos da relação íntima, ou que fala sobre os defeitos dela para as outras pessoas, ou até sobre a parte íntima, a parte física. Ele descreve isso para as outras pessoas. O homem deverá anunciar a sua chegada em casa e não entrar repentinamente sem avisar. Deverá também cumprimentar a sua esposa e beijá-la ao chegar e ao sair de casa. Certas pessoas chegam de repente em casa, a mulher não está pronta para recebê-lo, está numa situação que não desejaria que seu marido a visse dessa forma, então ou até às vezes prepara uma surpresa agradável e chega de repente, pode até algumas pessoas assustarem as suas esposas, e isso acontece frequentemente quando a pessoa chega, entra em casa sem anunciar a sua chegada. Deverá então, quando chegar, beijar, cumprimentar, tanto a esposa quanto os filhos, e ao sair de casa também deverá fazer a mesma coisa. Quanto à relação íntima, o homem deverá conversar, brincar, acariciar a sua esposa antes da relação, e se terminar de satisfazer seu desejo, não deverá retirar-se da relação antes que satisfaz a sua esposa. Disse o profeta Muhammad: não seja um de vocês igual aos animais, satisfaz os seus desejos e retira-se da relação imediatamente. Mas um homem deverá conversar, brincar, acariciar, iniciar a relação e só terminar a relação quando a sua esposa já satisfez os seus desejos. Também porque um direito dela e uma obrigação do homem satisfazer os desejos da sua esposa. Inclusive, é uma razão para a mulher pedir o divórcio no Islã se o homem não satisfaz os desejos sexuais dela. Isso somente o Islã garante. Não existe nenhuma outra legislação, nenhuma outra constituição no mundo inteiro, algo que diz respeito à satisfação dos desejos sexuais da esposa, e isso o Islã veio trazendo essa regra há mais de 14 séculos atrás. As obrigações da esposa com seu marido: obedecê-lo, desde que não seja em desobediência à ordem de Deus, e não recusar o chamado dele para a relação íntima. Caso ela não estiver estiver doente, ou caso ela não estiver no período menstrual, porque não poderá haver relação propriamente dita no período menstrual. Porém, tanto um quanto o outro pode excitar o outro, menos a penetração. Reparamos que quando nós falamos no Islã sobre a relação íntima, não é algo a ser vamos dizer assim, vergonhoso a falar. Ao contrário, como o Islã entra em todos os detalhes da nossa vida, estabelecendo regras e normas de comportamento em todos os aspectos da nossa vida, nós não encontramos nisso nenhum constrangimento em falar abertamente, porque é uma regra e é uma religião, e a religião tem que ser acessível para todas as pessoas, porém,
tem que ser colocada numa linguagem educada. Segundo, preservar a dignidade do marido e conservar a sua própria honra, cuidando dos seus bens, dos filhos e não permitir a entrada de outros na sua casa, caso ele não deseje ou caso ele não queira isso. Não sair de casa sem a sua anuência, a não ser para as necessidades do dia a dia. Por exemplo, se ela estiver trabalhando, questões de saúde, educação e situações emergenciais, não há necessidade de consultá-lo caso isso vier a acontecer. Então, reparamos em tudo isso, que o Islã é bem extenso no que se trata o convívio entre o casal, e para proteger, conservar a estrutura da família, estabelece essas obrigações e esses direitos entre o casal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.